Existia uma moça que se chamava Joana. Joana nasceu com uma mancha no rosto que a incomodava demais. Joana passou a cultivar longos cabelos no intuito de tampar a mancha que tinha no seu rosto por longos anos de sua vida. Com o passar do tempo e a adolescência chegando, Joana não aguentava mais esconder quase a metade do seu rosto. Desesperada, sem saber muito bem o que fazer, Joana foi pedir ajuda ao seu pai, que era o único que conhecia a mancha que ela tinha no rosto. Ela chegou para o seu pai e perguntou: "Pai, o que eu faço? Eu não aguento mais viver nessa situação. Me ajuda, me dá um conselho." O pai de Joana chegou para ela e falou: "Vá para uma avenida, uma rua, maior que tiver, a que tiver mais movimento. Prenda seus cabelos e ande." Joana ficou desesperada: "Mas pai, todos vão me ver, todos vão achar estranho essa mancha no meu rosto." O pai de Joana calmamente falou: "Sim, alguns vão achar estranho, outros vão simplesmente olhar. Outros nem vão ver que essa mancha existe em você. Mas minha filha, alguns vão olhar e vão ver a verdadeira beleza que você tem a oferecer." Joana, então, assustada, decidiu atender o conselho do pai. Ela chegou na avenida mais movimentada que tinha, prendeu seus cabelos, quase em desespero, decidindo não fazer, mas fez. Joana então percebeu que no meio da população ela se misturou. Alguns olhavam desconfiadamente, outras pessoas achavam estranho, só que a maioria das pessoas não se importavam. Joana começou a andar por aquela longa avenida e ela começou a sentir uma sensação que antes não sentia, de liberdade. Joana começou a perceber que quando ela se misturava no meio das pessoas, ela não era diferente, ou tão diferente como ela achava. Ela só era mais uma pessoa, única, mas mais uma pessoa. Não deixe que a opinião de poucos destrua a sua vida. Muitas vezes criamos coisas na nossa cabeça, criamos cenários imaginários que seriam catastróficos, de coisas que acontecem com a gente. Só que na maioria das vezes, as coisas que criamos é tão pequena comparada à realidade. Nossa cabeça, ela tem uma coisa chamada medo, que nos faz criar cenários inimagináveis em situações que são tão pequenas e irrisórias, que se pararmos para pensar, nada das coisas com que pensamos, ou a grande maioria das coisas que pensamos, não iria acontecer daquela maneira. Não deixe que teus pensamentos ou os teus achismos tomem conta de uma realidade que poderia ser muito diferente. Experimente tentar, tente, experiencie novas coisas. Às vezes precisamos sair da nossa zona de conforto, por mais que tenhamos medo, porque a gente acaba distinguindo o medo da coragem, mas muitas vezes não é. Ninguém disse que o medo ou que a coragem andavam separados, muitas vezes é o contrário, andam sempre juntos. A coragem não é a ausência do medo, é passar por cima do medo e fazer ele diminuir, ou pegar o medo no braço e ir com ele para alcançar os seus objetivos. Porque pense comigo, o medo, imagine ele como um amigo, aquele amigo chato, pessimista. O medo está sempre te dizendo as coisas ruins do mundo, te mostrando o lado negativo. O medo vai ser sempre aquele amigo que vai te dizer que é perigoso demais, que é difícil demais, que é trabalhoso demais. É sempre aquele amigo que vai tentar te colocar para baixo. Mas concorde comigo que o medo, ele é pessimista. E logo uma pessoa pessimista, colocando nesse exemplo de que o medo é um amigo, ele não sabe de tudo. Ele não é onipotente. Então ele só vê a moeda apenas de um lado. Ele não sabe o que de fato vai acontecer. Ele só sabe o que ele enxerga. E nem sempre o medo enxerga tudo. Já imagine a coragem sendo uma tia. Ela vai sempre te mostrar o lado bom da vida, o lado feroz da vida, o lado em que você pode correr, pode se movimentar, pode ir. A coragem, ela vai, é como se ela dissesse pra você: vai, se joga.
eu acredito em você, eu estou com você. Se você pegar na minha mão, você vai conseguir. Se olharmos nessa perspectiva, então a gente pode entender que o medo é um lado pessimista da vida, mas a coragem é o lado positivo da vida. Se você for olhar pelos dois extremos, está muito errado. Mas se você for juntar os dois, você pode chegar ao verdadeiro equilíbrio. Isso pode te dar um norte do que é o jeito certo de viver a vida. Porque concorda comigo, se a gente só usar coragem em tudo que a gente for fazer, a gente vai ter uma vida tão extrema em aventuras, em emoções e em coisas que a gente quer viver, que a gente não vai poupar e a gente não vai parar para perceber onde estão os perigos que nos ronda. Às vezes a gente precisa do medo para dizer para a coragem que tipo, opa, não é bem por aí, não é desse jeito que as coisas funcionam, você tá indo longe demais. No entanto, se a gente usar do medo o tempo todo na nossa vida, a gente vai ficar paralisado, a gente vai ficar estagnado, não andamos pra frente, não evoluímos, porque a função do medo é mostrar pra gente ao tempo todo que tá errado, que é perigoso, que é assustador. Mas se a gente usar de ambos, em uma forma equilibrada, às vezes mais medo, às vezes menos medo, às vezes mais coragem, a gente consegue caminhar, a gente consegue ir em uma direção onde as coisas dão certo. Porque a gente não tá mais com medo do medo, a gente tá usando o medo ao nosso favor. E aí vem um insight, as coisas mudam pra você. É muito difícil na nossa vida tomarmos decisões que sejam únicas e exclusivamente pensadas no que acreditamos, porque estamos sempre suscetíveis a opiniões alheias de outras pessoas e isso muitas vezes reflete no nosso comportamento. Nossas decisões são reflexos do que acreditamos. Então talvez para você conseguir alcançar as coisas seja muito difícil, porque você pode acreditar que não é capaz. Assim como um dia eu já acreditei e luto ainda hoje para deixar de acreditar que eu não sou capaz de fazer determinadas coisas e ir com medo mesmo enfrentar e fazer. Então, para sua sorte, eu tenho um vídeo aqui que pode te mostrar a como encontrar o caminho do merecimento, a como te mostrar como se achar merecedor da vida que está aí esperando por você. Então, eu não vou te dar tchau nesse vídeo, eu vou te encontrar nesse vídeo aqui do lado. É só clicar que o YouTube vai te direcionar direto para ele. E lá a gente vai conversar, ter uma conversa sincera sobre como se sentir merecedora, porque eu sei que você é merecedora das coisas maravilhosas que estão aí por você. É só você entender como.